Um dia antes do julgamento que decide o destino do ex-presidente Lula, várias cidades brasileiras tiveram manifestações. A maioria dos protestos em 23 estados e no Distrito Federal foi contra o habeas corpus preventivo do petista, mas também houve atos a favor. Em São Paulo, logo cedo, militantes do MTST fizeram campana no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo. Mais tarde, a Avenida Paulista foi palco de manifestações pedindo a manutenção sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Grupos como o Movimento Brasil Livre, o MBL, o Vem Pra Rua e o Nas Ruas comandaram um tom do protesto, que teve até show do cantor Paulo Ricardo. A Carla Zambelli, coordenadora do Nas Ruas, lembra que a decisão no STF pode abrir precedentes no Brasil. Eu acho que não só a indignação com relação à decisão do HC do Lula em si, mas o que abre de precedente frente a isso. A gente vê o povo falando não só que o Lula pode ser solto, mas todos os outros, inclusive inimigos políticos dele, como Cunha, por exemplo, né? O pré-candidato à presidência, Flávio Rocha, conta que participou das manifestações pró-impeachment e que volta às ruas por causa da sensação de impunidade. É absolutamente fundamental que a luta continue. Nós não podemos conviver com a impunidade. E por falar em impeachment, uma das autoras do processo que tirou Dilma Rousseff do poder também marcou presença na Avenida Paulista. A jurista Janaína Pascoal destacou o recado do povo nas manifestações. Que nós estamos conscientes que se eles liberarem o ex-presidente Lula, é porque vão liberar todos os demais. Então nós estamos aqui para pedir, por favor, ao Supremo Tribunal Federal que não mude o seu posicionamento, porque a população está vendo o que está acontecendo. Pouco depois das 9 horas da noite, a chuva começou a dissipar os manifestantes aqui na Avenida Paulista. Mas, de acordo com a Polícia Militar, pelo menos 40 mil pessoas estiveram presentes nos protestos que pediram prisão após a condenação em segunda instância. A veterinária Sônia Darós veio de Campinas com um casal de amigos só para participar do ato. Precisamos de justiça nesse país, independente de classe social, independente de políticos, de quem quer que seja. Somos todos iguais perante a lei, não somos? Então tem que ser julgado da mesma forma. O garçom Josué Rodrigues balançou a bandeira do Brasil na avenida porque disse estar inconformado com a política e com o judiciário. Chega, basta. Eu acho que é hora de mudar radicalmente. Chega de comodismo. Eu acho que o brasileiro tem que estar na rua. Viva o Brasil! Caso a decisão dessa quarta-feira seja a favor de Lula, Kim Kataguiri, coordenador do MBL, diz que não dará sossego. Aí você pode ter certeza que a gente vai seguir bem. Aliás, o logo da Jovem Pan, a gente vai partir para cima. Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decide se o ex-presidente aguarda a conclusão do processo após todas as instâncias do judiciário, preso ou em liberdade. Professor Vila. Eu estive correndo lá, porque eu fui depois para o Jornal da Cultura, e realmente eu fiquei impressionado pelo número de pessoas que tinha. Na hora que eu saí, estava chegando muita gente. Eu acho que é uma questão fundamental. Todas as mudanças nos últimos 200 anos, no mínimo, da história, foram com o povo se manifestando. Não há nenhuma mudança na história sem a participação popular. Se pegar da Revolução Francesa, já citada hoje, até agora, todas com mobilização popular. No Brasil sempre foi assim também. A Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei Rio Branco, estipulou que os nascituros, os nascidos a partir daquela data, 22 de setembro, se não me engano, de 1871, seriam livres, tal, com uma série de incisos problemáticos, tal, mas em síntese era isso, né? Daquela forma, só acabaria a escravidão no Brasil, havia estimativas pela década de 20 do século XX. Até por volta de 1920, 25, 1930, nós teríamos escravos no Brasil. Era lei. Mas aí surgiu na década seguinte, nos anos 80, o abolicionismo. E o movimento abolicionista que teve em Joaquim Nabuco, seu principal representante parlamentar, brilhante deputado, eleito pela cidade do Recife, aí começaram as mobilizações de rua. 3 províncias, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, aboliram a escravidão antes da abolição oficial da escravidão. E mobilizações de rua, pressão, e a lei foi mudada no dia 13 de maio de 88, primeiro com a aprovação da Assembleia, que seria a Câmara hoje, e depois pelo Senado, foi abolida a escravidão no Brasil pela mobilização popular, não
pela passividade, aguardando os efeitos da Lei Rio Branco, porque os efeitos da Lei Rio Branco levaria a escravidão ao século XX e tal. Isso eu estou dizendo porque, sem mobilização popular, a gente não muda Faltou o senhor Brasil. citar a mobilização para as diretas, Também, depois do claro. militarismo, que criou a Constituição. Claro. Não podemos lembrar. Não, as diretas, o foco era uma emenda de um deputado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, que por 22 votos não foi aprovada pela Câmara. Não chegou sequer ao Senado. E a questão central era alterar a emenda constitucional, o pacote de abril, na verdade, de 1977, para que fosse eleito diretamente o presidente da República. O eixo da luta era esse, né? A questão das eleições diretas, que acabou fracassando. E depois o Colégio Eleitoral, a 15 de janeiro do ano seguinte, elegeu Tancredo Neves presidente, né? É importante ressaltar também o raquitismo, né, das tentativas de manifestação feitas aí pelos defensores do Lula. Inclusive em frente à casa dele. Exatamente, sumiram.